irmãos, o que é ouvir a voz de Deus na prática? Fazer a sua vontade. Ouvir e praticar a palavra. Então, na prática, o que é ouvir a voz de Deus? Obedecer. O resultado de quando nós ouvimos a voz de Deus, isso aqui está teimosinho, hein? É esse. Não é difícil de entender. Por quê? O ouvir a voz de Deus é o próprio agir dele em nós. Quanto mais eu ouço a voz de Deus, mais a operação, o agir dele vai trabalhando dentro de mim. Então, para eu produzir frutos espirituais, eu necessito ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, Ele age dentro do meu coração. Percebe? Existem muitas pessoas que dizem ouvir a voz de Deus, mas não são transformadas pelo poder da palavra e do ouvir a voz de Deus. Então, de fato, eles não ouviram. Porque quando Deus fala conosco, alguma transformação é gerada no nosso interior. Gostaria de deixar isso bem claro para vocês, que o falar de Deus, o ouvir a voz de Deus, é o próprio agir dele em nós. Agora, Deus, irmãos, Ele fala de várias maneiras, de diversas maneiras. Vou começar pelo Antigo Testamento. Nós percebemos homens na Bíblia, como Abraão, Moisés, Elias, que mudaram o destino da sua caminhada por ter ouvido a voz de Deus e obedecer. Então Deus no Antigo Testamento fala de uma maneira diferente da maneira que Ele fala no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, de que maneira Deus falava? Deus no Antigo Testamento falava por meio de símbolos, figuras, cerimônias, sacrifício. Símbolos falou com Noé, não falou? Figura falou com Ezequiel 37 lá, falou? Sacrifício e cerimônias, basta vocês lerem Levítico e Deuteronômio, é Deus falando. Então no Antigo Testamento, como Deus falava? Símbolos, sacrifício, cerimônia. Era a maneira de Deus se expressar, de falar com o povo. Mas no Novo Testamento isso foi mudado. Se no Velho Deus falava dessa maneira, como Deus fala então no Novo Testamento? Como Deus fala no Novo Testamento? Qual a maneira de Deus falar no Novo Testamento? Irmãos, é muito simples. Palavra. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus. Essa foi a maneira de Deus falar no Novo Testamento. Opa. Vamos lá? Lá. Há muito tempo, embora a minha Bíblia fala outrora, Deus tenha falado. Olha só. Há muito tempo Deus falou muitas vezes. Esse há muito tempo, o que quer dizer isso aqui? No Velho Testamento. Então vamos lá. No Velho Testamento, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, Velho Testamento, por meio dos profetas e líderes. Deus falou. Continua o 2.
nesses últimos dias, falou por meio do seu Filho Jesus, que constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem se fez o universo. Então, se no Velho Testamento Deus falava por meio de símbolos, figuras, sacrifícios, cerimônias, no Novo Testamento Deus agora fala por meio do seu Filho Jesus. E o interessante, irmãos, Deus ele fala por meio do seu Filho Jesus. E aí vem Jesus encarnado, que é a própria voz de Deus, o verbo, João 1:1, o verbo. E ele tem a sua maneira de falar. A Bíblia, os 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Mateus, Marcos, João e Lucas, está em ordem invertida, fala do que de Jesus? Nascimento, vida e obra de Jesus, não é? Então Jesus encarnado, Jesus quando estava encarnado, ele tinha a sua maneira de falar. Como Jesus falava então? Se no Velho Testamento Deus falava por meio de símbolos, figuras, cerimônia e sacrifício, como Jesus falava com seu povo, quando encarnado, de que maneira Jesus falava? Quero ouvir vocês. Jesus encarnado, como ele falava para o seu povo? Oi? Então Jesus falava por parábolas, que mais? Que mais? Não só por parábola. Jesus falava por milagres e principalmente por ensinamento. Se no Velho Testamento Deus falava daquela maneira, agora Jesus encarnado, ele fala na própria expressão da sua vida, por meio de parábolas, milagres e ensinamento. Se você pega Atos capítulo 1, Lucas escrevendo para Teófilo diz: escrevo-te, ó Teófilo, acerca de tudo aquilo que Jesus não só fez, mas ensinou. Esse era o método de discipulado de Jesus, fazia e ensinava. Primeiro ele fazia, depois ele ensinava. Ele multiplica os pães e diz: eu sou o pão da vida. Ele cura um cego de nascença e diz: eu sou a luz do mundo. Ele ressuscita um defunto, um morto e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mas quanto tempo durou o ministério de Jesus? Por quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos dura o ministério de Jesus. E agora então, qual a maneira de Jesus falar? Qual a maneira de Deus falar? Atos capítulo 2, abra sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 23. Deixa eu ver se é o 23 mesmo, está anotado aqui. Não, 23 não. 33. Jesus, o que acontece, irmãos? Jesus ele nasce, cresce, exerce o seu ministério, é morto, ressuscita, se ascende ao céu e é glorificado ao lado de Deus. E agora, irmãos, Jesus ao lado de Deus, ele muda completamente a maneira de falar conosco. Se no Velho Testamento falava de uma maneira, se Jesus encarnado, a forma dele falar era de outra maneira, agora em Atos capítulo 2, versículo 33 diz: exaltado à destra de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou a vocês o quê? A todos vocês que vê e ouve. O segredo para se ter uma vida frutífera é
ouvir a voz de Deus, e o ouvir a voz de Deus é o próprio agir dele dentro de nós. Então nós respondemos agora a primeira pergunta: como nós ouvimos a voz de Deus? Ouvimos a voz de Deus não é por meio de símbolo, não é por meio de figura, não é por meio de sacrifício, ou de cerimônia, ou de milagre, ou de ensinamento, ou de parábola. Ouvimos a voz de Deus hoje por meio do Espírito Santo operando dentro do nosso coração. E quanto mais Ele vai agindo, mais nós somos transformados de glória em glória. Princípio de glória, onde nasceu? Fomos predestinados a sermos filhos de Deus, Romanos 8. Fim de glória, seremos como Ele é. Essa é a glória do Evangelho. Percebe? Você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado com você? Então, hoje, a maneira de Deus falar é essa. Ele fala por meio do Espírito Santo. E o falar dele é a operação do Espírito Santo dentro de nós. Bênção, né? Agora, ao ouvirmos a voz de Deus, pronto, você ouviu a voz de Deus. Deus falou com você por meio da palavra, ou um sermão. Mas se você ouviu a voz de Deus, ao ouvirmos a voz de Deus, o que nós devemos fazer para que seja gerado frutos espirituais dentro de nós? Crer. São várias coisas. Jesus, em um de seus ensinos, como disse o irmão, nos mostra que devemos fazer, mostra o que devemos fazer ao ouvirmos a palavra de Deus. Então Deus está falando, Deus está dizendo, e para nós ouvirmos, se faz necessário deixar a palavra brotar dentro do nosso coração. Jesus, por várias vezes em seu ministério, disse a frase: quem tem ouvidos para ouvir, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui, ó. E eu quero agora pegar a parábola do semeador, para mostrar para vocês que interessante é a Bíblia, irmãos. Os 4 evangelhos são parecidos. Se você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 evangelhos são muito parecidos uns com os outros. Contam a mesma história, só que cada um conta do seu ponto de vista. E olha que interessante, nós vamos ficar agora nessa parábola do semeador. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Irmãos, isso é demais, isso é divino, porque Deus quer falar conosco, com um objetivo, com um propósito: gerar fruto espiritual dentro do nosso interior. Mas, às vezes nós não queremos ouvir isso, porque para ouvir isso tem que abrir mão de algo. Que algo? Quem eu sou. E nós não queremos fazer isso. Então Jesus, nós vamos nos deter, Deus querendo falar conosco, no ministério terreno de Jesus, enquanto Jesus estava encarnado, nos seus 3 anos de ministério. Então Jesus vem e conta uma parábola, a parábola do semeador. Acho que muitos aqui conhecem essa parábola. Ela é um pouco grande, eu não vou lê-la, mas vou me deter somente nesses versículos. Marcos, embora Marcos escreveu pelo que Pedro disse a ele, Lucas, embora Lucas escreveu pelo que viu de Paulo, porque eles não andaram com Jesus, Marcos e Lucas, segundo a visão deles, o que deve se fazer
para gerar fruto espiritual, para que eu possa gerar fruto espiritual, ao ouvir a palavra de Deus. Então eu ouvi a palavra de Deus, mas só ouvir não é o suficiente. Para ser gerado fruto espiritual de Deus dentro de mim, eu preciso fazer algo. A parte de Deus é comunicar-se, e Ele fez isso, enviou o seu Filho para se comunicar, para estar conosco. Mas a nossa parte, nesse processo todo, é o que nós vamos ver agora. Os 3 evangelhos escrevem a mesma parábola, só que cada um coloca o seu ponto de vista. E o interessante, irmão, que a Bíblia, ela não se diferencia. A Bíblia, ela se completa. Embora os 3 escrevendo a mesma frase dita por Jesus, cada um na frase mudou o verbo e colocou o seu contexto, mas já era obra do Espírito Santo, não que a Bíblia está errada. Então, para eu ouvir a palavra de Deus e ser gerado fruto espiritual dentro de mim, em primeiro lugar, diz Marcos, se faz necessário eu ouvir e entender a palavra de Deus. O que Marcos escreve aqui? Ah lá. Oh, perdão. Muito obrigado, Mateus. Vamos lá. Mateus 13, 23. Diz o seguinte, depois vocês leem com calma a parábola do semeador em casa, que eu só vou ler o final aqui, que é o que nos interessa agora. Vamos lá. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que, irmãos? O que ouve, se atenta a essa palavra. Desde o início nós estamos falando. Para produzirmos frutos espirituais, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus. Só que o ouvir dele não é ouvir uma simples palavra proferida, uma palavra dita, não. O ouvir de Deus é diferente do nosso ouvir. O ouvir de Deus é a ação dele dentro de nós, não é apenas comunicação de conjugação verbal. Então, segundo Mateus, ele diz o seguinte: para que eu possa gerar fruto espiritual, eu preciso ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Não é assim que está dizendo o texto lá? Agora, irmãos, o que é entender? O que significa essa palavra entender? Eu preciso ler a palavra, ouvir a palavra e entender. O que é entender? Entender é praticar? A prática é resultado do entendimento. Produzir é um resultado do que eu já entendi, que eu entendo e produzo. Você vê, irmão, como são coisas simples, mas que às vezes parece desconhecida para nós, mas tem muita importância na palavra de Deus. O receber a palavra de Deus aqui, o entender a palavra de Deus é compreender. Então, para que possa ser gerado frutos, para que eu possa gerar fruto espiritual, eu preciso ler a palavra, ver a palavra e compreendê-la. Quantos têm dificuldades de compreender a palavra de Deus? O entender é o mesmo que ter revelação. O que significa a palavra revelação? É o ato da manifestação de Deus em tornar-se conhecido e compreensível aquilo que ainda nós não havíamos entendido. Muita gente chega para mim e diz, eu leio a palavra, mas eu não consigo entender. Você precisa de revelação. Como aprendemos há pouco tempo atrás, na escola, a aula de bibliologia falou sobre o que é revelação, iluminação, vários sãos. E lá diz que revelação é Deus se mostrando para nós como Ele é. A grosso modo, sabe o que é revelação? Me lembrei aqui, você pode fazer uma comparação simples com revelação. Quantos aqui já foram ao teatro?
Quantos já foram ao teatro? E aí você está sentado lá, as cortinas estão, e você não está vendo nada do que está acontecendo do outro lado, não é verdade? Somente depois que se abre a cortina, o número começa, que você começa a compreender, e aquilo te toca, e aquilo te mexe. Mas só depois da cortina, revelação é a cortina aberta. Revelação é Deus tirando a cortina que nos impedia de ver o que estava atrás. Revelação é descobrir o que está atrás da cortina. Em outras palavras, revelação é eu descobrir o que Deus quer, os seus planos, os seus propósitos acerca da minha pessoa quando eu deparo com a palavra. Isso é revelação. Percebe? Então, na visão de Mateus, eu só consigo gerar fruto espiritual quando eu ouço a palavra e quando eu entendo o que me foi dito. Quando aquilo foi revelado para mim. Você tem dificuldade para entender a palavra? Muitos têm. Busca a Deus, o Espírito Santo te capacitará a isso, a ter uma compreensão clara do que é a palavra. Coloquei aqui, Salmos 14, 2 diz, que o Senhor olhou do céu para o Filho dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento, e buscasse a Deus. Sabe o que está querendo nos mostrar esse versículo? Que o princípio do entendimento é conhecer a Deus. Quer conhecer a Deus? Entenda quem Deus é. Quer conhecer a Deus? Deixa-se Ele se revelar a você. Percebe? Deixa Ele se revelar a você. Sabe, esses tempos atrás eu gosto de ler muito capítulos da Bíblia fechada. Assim, fechado, eu pego um capítulo, leio todo o capítulo. E esses tempos atrás eu peguei para ler Jeremias. Sabe, Leandro, eu falei, vou ler Jeremias. E na leitura de Jeremias, está até aqui, ó, eu fui passando e fui anotando, Leandro, todas as vezes que fala a palavra ouve, ouviram, ouve-me. E fui anotando, irmãos. Aqui, ó, tudo anotadinho, ó, com coisa de vermelho. Por incrível que pareça, depois que eu terminei de ler o capítulo, são 52 ou 54 capítulos de Jeremias, eu não me lembro. No final eu contei, que eu peguei aqui, não sei se é de fato, pode ter mais, mas aproximadamente, irmãos, 160 vezes, em um só capítulo, se repete a palavra ouve. Você acha que isso não tem alguma importância para mim, para você? Deus está dizendo, mas nós não estamos ouvindo. Jeremias capítulo 5, não me lembro o versículo, não sei se é versículo 21, vamos ver aqui para não falar bobagem. Jeremias 5, 21 diz o seguinte, isso mesmo, ouve agora, ó povo louco, sem entendimento, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Se você não entender a palavra de Deus, você é como uma pessoa que tem olho, mas não é capaz de enxergar, que tem ouvidos, mas não é capaz de ouvir. Quantos cristãos nós estamos vendo, irmãos, que não gera fruto espiritual, que não adquire maturidade espiritual, porque não ouve a palavra de Deus. Ah, mas eu vou todo domingo para a igreja, eu ouço vários sermões, mas a palavra de Deus agiu no seu coração, ela transformou a sua vida. Se ela não fez isso, se ela não causou esse resultado, é porque você não está ouvindo a palavra. Mas ao contrário é uma verdade também, quando eu ouço a voz de Deus, quando a palavra de Deus toca dentro de mim, irmãos, tudo se torna tão bom, porque aí eu cresço em maturidade, aí eu gero fruto espiritual para Deus. Isso não é bom, irmãos? Isso é muito bom. Então, na visão de Mateus, ouve e entende. Interessante isso. Agora, a mesma parábola
Jesus não mudou a conjugação verbal, mas o Espírito Santo trouxe para o escritor de Mateus outro entendimento, de Marcos, outro entendimento que não é o entende. Vamos lá, em Mateus, ou Marcos, estou atrapalhando aqui, Marcos 4:20, interessantíssimo isso, Marcos 4:20, vou até passar aqui, isso. Os que receberam a semente em boa terra são os que ouve a palavra, até aí está legal, e a recebe. A mesma parábola, só que na visão, no ponto de vista de Mateus, ouvir em primeiro lugar e entender. Agora Marcos escreve a mesma parábola com outra conjugação verbal. Ele diz o quê? Ouve e recebe. Já não é mais entender, agora é receber. E o que é receber, irmãos? O que é receber a palavra de Deus? Eu preciso ouvi-la e recebê-la. O que é receber? Receber é aceitar. Aceitar. Eu preciso, em primeiro lugar, entender a palavra de Deus. Depois que eu entendo a palavra de Deus, eu preciso aceitá-la dentro do meu coração. Muitos ouvem, mas não aceitam. Muitos não aceitam porque não entendem. Mas quando lhe é revelada, quando ela é entendida, há uma dureza no coração e aí não recebe. Percebe? Então, segundo o ponto de vista de Marcos, o que ouve a palavra de fato é aquele que recebe, é aquele que aceita dentro do seu coração, aceita de todo o coração. É ouvir e trazer, irmãos, essa palavra para uma realidade espiritual dentro de você. É João capítulo 4, se não me engano, versículo 23, mas é a história da mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Está vendo? Vocês conhecem. Em espírito é pela fé, em verdade, em realidade espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai por fé e em uma realidade espiritual. Se você tem recebido a palavra de Deus, se você tem recebido aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo da parte de Deus, seu interior vai mudar, seu coração vai mudar, sua perspectiva de vida vai ser outra. Então, de fato, aqueles que produzem fruto espiritual para Deus, segundo o ponto de vista de Marcos, é aquele que ouve e recebe dentro do seu coração, e aceita essa palavra de todo o coração. Eu aceito essa palavra. Eu aceito essa palavra mudou a minha vida. Porque só ouvir não é suficiente, viu? Só ouvir a palavra não é suficiente. A palavra tem que ser ouvida com os ouvidos da fé. A palavra tem que testificar a experiência de Jesus dentro de mim. Amém? É isso, irmãos. Eu coloquei aqui um exemplo da experiência do homem rico, o jovem rico. Lembra da experiência desse jovem rico lá em Mateus 19? Ele chega para Jesus e diz: mestre, conhecedor, entendedor da palavra, ele entendia. Chegou: mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? O que Jesus diz para ele como resposta? Obedeça aos meus mandamentos. E ele diz: que mandamentos são esses? E aí Jesus cita algum para ele dos 10 mandamentos, Jesus cita alguns para ele lá. Qual a resposta dele para Jesus, irmãos?
Isso eu conheço muito bem, eu ouço desde pequeno, eu pratico isso. E aí Jesus vai lá no fundo, diz o seguinte para ele: então sabe o que você faz? Vende tudo que você tem e dê a sua riqueza aos pobres, o dinheiro aos pobres. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e saiu triste da presença de Jesus. Uma pessoa que cresceu ouvindo a palavra, uma pessoa que conhecia os mandamentos, mas não recebeu dentro do seu coração, então aquilo não se tornou uma realidade espiritual para ele, e por esse motivo ele foi incapaz de produzir frutos para Deus. Irmãos, você pode ouvir, você pode entender, mas se você não receber a palavra de Deus em sua vida, vai tardar o seu crescimento espiritual, vai parar a sua experiência com Deus. E não é essa a vontade de Deus para nós. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós cresçamos. Então, Marcos nos apresenta isso. Quando recebemos e aceitamos a palavra de Deus em nosso coração, a vontade, a mente, os planos e os propósitos de Deus são estabelecidos dentro de nós. Irmão, guarda isso. Se você ouve a palavra, mas a vontade, a mente de Deus, nós temos a mente de Cristo, os planos de Deus, os propósitos de Deus, não estão esclarecidos para você, você não sabe quem você é no reino, e você não sabe para onde vai no reino, significa que você não tem ouvido a voz de Deus. Você precisa rever a sua experiência espiritual com Ele, porque isso causa, ao ouvir e receber, a vontade dEle é impregnada em nós, a mente dEle é trabalhada na nossa mente, os planos deles e os propósitos dele são estabelecidos em nós. Percebe? Então, esse é o ponto de vista de Marcos para eu produzir fruto espiritual para Deus. Agora, do ponto de vista de Lucas, na mesma parábola, só que ele, ao escrever, ele interpreta de outra maneira. Se Mateus interpretou, entender, que é o princípio de uma vida cristã, eu entender a palavra. Se Marcos escreveu receber, então eu entendo e recebo. Olha o que nos apresenta Lucas, irmãos. Como a Bíblia ela é completa em si mesmo, né? Vamos lá, Lucas capítulo... esse vermelho ali está difícil de eu enxergar. A idade chega para todo mundo. Lucas, eu vou aqui que está mais pertinho. Deixa eu ver aqui, peraí. Ai, Deus. Lucas, capítulo 8. Estou meio confuso aqui que eu não sei para onde eu olho. Lucas capítulo 8. Olha o que diz esse versículo, irmãos. Que interessante isso. Aqui caiu em boa terra. O que caiu em boa terra? O que é a semente? Palavra de Deus. Que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, retém num coração honesto, bom e justo. Esse é o ponto de vista de Lucas, na mesma parábola dita por Jesus. Agora Jesus, quando estava dizendo de fato a parábola, o que ele falou? Ele disse entender? Ele disse receber, que é outra conjugação verbal? Ou ele disse reter? O Espírito Santo revelou essas três passagens para nós, essas três conjugações verbal, que é o processo do crescimento espiritual.
Então, segundo ponto de vista de Lucas, para eu gerar fruto espiritual para Deus, eu preciso reter. O que é reter a palavra? Guardar. O que mais? Agora não é mais aceitar. Eu já aceitei. Agora é permanecer. Nós muitas vezes não crescemos espiritualmente porque não permanecemos na palavra. E eu, como pastor, eu tenho essa experiência, irmão. Várias vezes ao acabar do culto, a mensagem, Leandro, falou poderosamente. Aí vem os irmãos e falam: poxa, como Deus falou comigo hoje. E eu só no meu coração, Deus de fato só falou com ele se daqui a algumas semanas essa palavra produzir algum resultado no coração dele. Aí Deus falou. Aí Deus falou. Então, segundo a visão de Lucas, eu ouço a palavra e guardo dentro do meu coração. Guardar é, o que você disse? Guardar é permanecer, reter é permanecer, é guardar. O que mais? É esconder. Salmo 119, escondi, Senhor, a tua palavra dentro do meu. Esse é o processo, irmãos. Primeiro nós entendemos, depois nós aceitamos o que entendemos, e agora não paramos por aí. Eu preciso guardá-la no meu coração. É Salmos capítulo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer é na palavra do Senhor, e na tua palavra medita dia e noite, que quer dizer longevidade, palavra guardada de manhã e de noite. Percebe? O que você anda fazendo com a voz de Deus? Ela tem gerado fruto espiritual na sua vida? Porque o ouvir de Deus é o agir do Espírito Santo, transformando de quem nós éramos para nos tornarmos filhos dele. Então, essa é o ponto de vista de Lucas. Eu produzo fruto quando eu retenho a palavra, quando eu guardo a palavra, quando eu reservo a palavra de Deus dentro do meu coração. Isso é importantíssimo. Só iremos manter firmes em nossa posição referente aos propósitos de Deus quando guardarmos a palavra dele em nós. Me veio agora na memória a experiência de Maria. Acho que é Lucas capítulo 2, que diz que quando os pastores foram levar a mensagem do nascimento de Jesus, Maria guardava isso no seu coração. E ela só cumpriu o propósito do Senhor porque ouviu e guardou no seu coração. E aí o propósito de Deus pode ser cumprido. Davi encarou um gigante não é porque tinha habilidade ou força, porque ele tinha a palavra no coração dele. Então, irmãos, é essa experiência que nós precisamos ter. Maria só conseguiu cumprir com lealdade e graça o propósito de Deus porque ela guardou no seu coração. E nós seremos assim também, irmãos. Nós seremos dessa maneira. Quero concluir com você lendo aqui, porque ali eu não enxergo. É assim. O segredo para se ter uma vida frutífera segundo os evangelhos, nós acabamos de ler, cada um, se faz necessário, em primeiro lugar, você ouviu a palavra, em primeiro lugar, o que ela tem que fazer? Entender. Eu preciso entender o que eu li, eu preciso entender o que eu ouvi de Deus. Depois, após entender, compreender a palavra, eu recebo dentro do meu coração, eu aceito ela de todo o coração, e em seguida, não só aceitar, mas eu preciso guardá-la no meu coração. E aí eu deixei um versículo como referência para vocês, que Paulo diz à igreja, aos irmãos,
aos Filipenses: também tudo aquilo que você aprendeu, recebeu e ouviu e viste de mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco, irmãos. Você só será capaz de praticar a justiça de Deus na sua vida se você guardar, aceitar, se você entender, aceitar e guardar a palavra do Senhor no seu coração. Eu vejo o seguinte, eu vejo que vocês vêm para a igreja, só um exemplo aqui para que você possa compreender melhor. Nós estamos vindo à igreja com uma sacolinha na mão. Cada um de vocês aqui está com uma sacolinha na mão. Representação, tá? E a palavra de Deus é a semente que é dada a você. E você pega essa sacolinha, que é a sua mente, claro. Você pega essa sacolinha e depois daqui muitos vão embora com a semente dentro dessa sacolinha. Uns, ao chegar em casa, abre a gaveta, coloca dentro da gaveta. Outros, no meio do caminho, jogam fora. Mas outros pegam essa sacolinha, essa semente que está dentro da sacolinha, que é a palavra de Deus, e planta ela dentro do seu coração. E é essa atitude que vai produzir em você fruto espiritual. Sua mente é uma sacolinha. A palavra de Deus é a semente. E o que você faz com a semente que te é dada? Você planta? Ou você põe dentro de uma gaveta, ou você joga fora? Precisamos plantar para produzirmos frutos espirituais para Deus. Amém? Agora, eu mostrei o caminho, o método de se fazer ao ouvir a palavra para gerar fruto espiritual, que é entender, receber e depois reter, guardar, para gerarmos frutos espirituais. Quais são esses frutos espirituais que Deus espera de nós, irmãos? Aí já é outra. Quais são esses frutos espirituais que Deus espera de nós? Será que é o fruto, os 9 dons do Espírito de 1 Coríntios 12? Será que é o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, versículo 22, também, que são 9 frutos? Ou seja, um fruto dividido em 9 partes. É desse fruto que eu estou dizendo também, que eu quero dizer? O que é produzir fruto espiritual para Deus? O que é gerar fruto espiritual para Deus? Isso eu vou falar para você à noite. Isso aí é a continuação. Que fruto é esse que eu devo gerar para Deus? São os dons espirituais? São fruto do Espírito de Gálatas 5, a partir do 22? Fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Muita gente fala, né? Eu quero atingir o caráter de Cristo. Viva a experiência de Gálatas 5, 22. Ali é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo está ali. Então, à noite eu compartilharei com você quais são os frutos do Espírito segundo a palavra, que só são 3, segundo a visão dos evangelhos. 3 frutos que Deus espera de nós. Se nós produzimos esses 3 frutos, estamos satisfazendo o coração do Pai. Amém? Gostaria que você ficasse em pé e você orasse comigo.